gostoso ler e escrever, que bom é ser professor. Trazer a luz pro escuro, um futuro seguro pra quem sabe ler. Ler e escrever com muito prazer. A diversidade textual na alfabetização de jovens e adultos. Olá, professor! Você sabe que nas turmas de alfabetização é comum surgirem dúvidas e perguntas dos alunos sobre os mais diversos assuntos. Alguns querem saber como se escreve uma determinada palavra, ou qual o seu significado, quem inventou o avião ou o que é diabetes. A resposta a estas e outras perguntas exige muitas vezes que você, professor, recorra a diferentes fontes para buscar as informações que seus alunos estão solicitando. E é muito importante que eles possam ter acesso a estes textos. Consultar e mostrar onde podemos pesquisar sobre cada tema é um dos caminhos para você introduzir, em sala de aula, um outro tipo de texto muito comum na sociedade: os textos de informação científica. Vamos lá, meu professor, ponha essa turma pra aprender. Vale tudo, revista em quadrinhos, cartas e jornal. É bom pra ensinar a ler e escrever. Vale placa de rua, todo texto é bom. Música, poesia, ainda curte o som. Vem, vamos fazer isso acontecer. Ver o Brasil ler e escrever. Você encontra textos de informação científica em enciclopédias, livros didáticos, revistas especializadas, em algumas seções de jornal e em dicionários. A função dessas publicações é apresentar ao leitor informações sobre fatos, acontecimentos, novas descobertas, personalidades e resultados de pesquisas científicas. As informações encontradas nestes materiais de consulta são escritas de forma clara, direta e objetiva, com frases que seguem, geralmente, a ordem linear de sujeito, verbo, predicado. E o vocabulário usado é composto por palavras que procuram explicar com precisão o assunto. Quer um exemplo desse tipo de texto? Ouça a definição sobre o que é educação, encontrada na Enciclopédia Ilustrada, Jornal Folha de São Paulo. Educação: aprimoramento de capacidades morais e intelectuais e desenvolvimento da personalidade do indivíduo através do ensino dirigido ou de exemplos espontâneos. A educação é um processo social que, embora assumindo formas diversas, é comum a todas as comunidades humanas. É através dela que se formam pessoas aptas a sobreviver e viver em sociedade. Além de sua função tradicional, a educação pode ter também papel transformador. Observe, professor, que as enciclopédias possuem uma organização das informações em torno de blocos de assuntos: história, política, geografia. Em geral, os textos dos assuntos destacados são acompanhados de ilustrações e gráficos. Os textos informativos, como os da enciclopédia, devem estar presentes em sala de aula. Afinal, uma das funções da escola é difundir os conhecimentos científicos de diferentes áreas. Outro tipo de texto informativo muito útil e que não pode faltar na alfabetização é o dicionário. A especialista em produção e leitura de textos, Kátia Martins, explica por quê. O dicionário é um elemento essencial. Se não tem todo mundo um dicionário em sala, é imprescindível, ao menos na biblioteca. E que esse dicionário, mesmo na biblioteca, esteja presente na aula de leitura, interpretação e escrita, porque o aluno, à medida que vai adquirindo a língua, ele tem que também se pautar de um manual, de uma referência que possibilite a ele conhecer a escrita, a pronúncia, o significado de palavras desconhecidas, ou que ele gostaria de escrever, mas que ainda não reconhece a grafia correta. Então, essa recorrência ao dicionário é essencial e contínua a vida inteira, não só na escolarização, não só na alfabetização, mas a vida inteira do usuário da língua escrita.
No início, o aluno pode ficar tímido diante daquele livro grosso, cheio de palavras, e pode até ter dificuldades para localizar uma palavra. Mas, como todos os outros tipos de textos, o uso do dicionário deve acontecer sempre que houver necessidade de se conhecer mais sobre uma determinada palavra. E você, professor, deve cultivar o hábito de consultar o dicionário junto com os alunos. Essa prática vem sendo experimentada por muitos professores em suas turmas de alfabetização. Nessa conversa de hoje, a professora Carla Marina Lobo, do Centro Universitário Plínio Leite, no Rio de Janeiro, vai contar pra gente a experiência de alfabetizadores que usaram livros como dicionário e enciclopédia para ajudar no trabalho em sala de aula. Ao descobrir essas ferramentas de trabalho, o alfabetizador percebeu o quanto ele também aprende consultando esses textos. Nós conseguimos, pelo trabalho da autoestima, pelo trabalho do professor, da amizade, do companheirismo, tentar resgatar isso, da importância de a gente fazer o registro. Se não for escrito porque eles estão no processo, pelo menos através do desenho. Os professores observaram o quanto o dicionário pode ampliar o vocabulário deles e dos alunos. Quando o professor lê diariamente diferentes tipos de textos em sala de aula, como poesias, contos, notícias e notas de enciclopédia, é comum encontrar palavras novas que não fazem parte do cotidiano. E nestas horas, o dicionário é um importante aliado. Descobrir com a turma qual dos significados descritos no dicionário melhor se encaixa ao texto lido é fazer uso do dicionário dentro de uma situação real. Afinal, as palavras podem ter muitos significados. Tudo depende do contexto em que estão. E você, professor, pode aproveitar uma consulta para pensar com os alunos sobre os diferentes significados que uma palavra pode ter, formando diferentes frases onde elas possam assumir seus diferentes significados. Depois, os seus alunos podem registrar as frases por escrito ou com desenhos. Do desenho de uma situação à escrita de um texto, há um percurso que pode ser muito prazeroso e interessante. A professora Carla viu ótimos resultados num trabalho que desenvolveu com sua turma. A partir do desenho, chegaram à escrita de um livro. Isso mesmo. Ao final de 6 meses, alunos e professores escreveram livros juntos, que foi publicado e distribuído aos colegas. Temos alunos que já, no segundo dia de aula, eles já sabem escrever o seu nome, né? Ler é um outro momento, que eles também, a partir dali, eles já vão adquirindo essa habilidade, né? Os alfabetizadores dos municípios de Niterói, Magé, Pati do Alferes e São Gonçalo, no Rio de Janeiro, também estão tendo uma ajudinha das biografias. As biografias são textos que relatam os fatos importantes da vida de um artista, um escritor, um cientista, um político ou qualquer personalidade, e também trazem um momento histórico em que eles viveram. Podem ser consultados quando o professor vai falar na aula sobre um fato histórico, uma descoberta ou invenção. Ao ler um texto de um escritor ou mostrar uma obra de arte, é interessante contextualizar a obra e os fatos, para que os alunos tenham uma visão mais ampliada do que está sendo levado para a sala de aula. O contato com biografias, textos de informação científica e todo tipo de literatura, mas a experiência de estar ensinando alguém fez com que muitos alfabetizadores descobrissem que podem investir na carreira de educador e na própria formação, como conta a professora Carla. Nós temos em Pati do Alferes vários professores que não só entraram para a Secretaria de Educação para assumir cargos assumir turmas, né? Mas também quase todos, vamos colocar assim, 70% deles a intenção é entrar na universidade. Professor, não são apenas os personagens importantes que podem ter suas vidas registradas. Cada um de nós é sujeito da história.
testemunha de um momento e de uma época. Escrever a sua história de vida, a autobiografia, pode ser uma atividade muito interessante numa turma de alfabetização de jovens e adultos. As biografias são narrativas sobre a vida de outra pessoa ou sobre a própria vida. Neste caso, são autobiografias, articuladas em função de uma linha temporal, às vezes cronológica, quer dizer, a história da pessoa é narrada desde o seu nascimento, passando pela infância, adolescência, até a vida adulta. Nas biografias, os fatos citados e os dados apresentados procuram ser o mais fiéis possíveis ao que realmente aconteceu na vida do biografado. E justamente por isso são considerados textos informativos. Um jeito interessante de trabalhar as biografias em sala de aula é relatado pelo professor Francisco Góes. Ouça com atenção e tire dessa experiência ideias para você colocar em prática em suas turmas de alfabetização. Estamos trabalhando no Maranhão, por exemplo, em Araiós, que é um município. Nós começamos a trabalhar a biografia de Humberto de Campos, que é muito conhecido de todos os maranhenses, alfabetizados ou não. E aí nós começamos lendo com eles, muitas vezes lendo para eles, e eles vão entendendo a importância que tem aquele escritor, aquele cidadão, ou aquele político, ou aquela personalidade para a vida, para a cultura e para a política do seu município, do seu estado e do Brasil. A importância do seu conterrâneo para o Brasil. A curiosidade e a troca de informações fazem parte da sala de aula. E o professor é aquele quem vai fazer a ponte entre os diferentes conhecimentos e os alunos. Nas turmas de alfabetização, pode haver alunos que sofrem de alguma doença crônica, como pressão alta, problemas no coração e diabetes. É natural que eles mostrem curiosidade em saber um pouco mais sobre essas doenças. E o professor precisa estar preparado para responder a essa demanda. Às vezes, será preciso procurar um texto técnico informativo para esclarecer os alunos. Esse tipo de informação pode ser encontrada em outras fontes além da enciclopédia, em folhetos distribuídos em postos de saúde, revistas, jornais, programas de TV, livros didáticos e na internet. É, professor, vivendo e aprendendo, diz o ditado. A partir da experiência de sala de aula, a alfabetizadora Maria Madalena Torres acabou criando um jeito bem particular de trabalhar os textos de informação científica. Um exemplo maior que eu vi nisso na nossa própria experiência foram os panfletos sobre hanseníase, que a gente pegou uma época que tinha uma alfabetizanda nossa que tinha uma mancha no braço, que ela dizia que na hora que ia fazer a comida, que aquele local ela não sentia nenhuma dor naquele local lá determinado do braço dela. Então, quer dizer, ela desencadeou um tratamento a partir da leitura dos informativos. Porque à medida que nós começamos a ler em sala, ela vai falando, mas eu tenho um negócio meio parecido com isso, né? Então, rapidamente ela já foi procurar o posto de saúde, iniciou o seu tratamento. Você já sabe que há várias fontes que permitem às pessoas terem acesso às informações científicas. Por isso, se diz que aprender é construir conhecimentos a partir das informações que estão em diferentes lugares. A informação está em toda parte e os seus alunos, mesmo que ainda não saibam ler, já estão em contato com muitos destes textos. Por isso, professor, quando um assunto de ciências, história, geografia ou matemática fizer parte das discussões de sala de aula,
Desperte a curiosidade dos alunos. Você pode pesquisar o assunto e levar para a sala de aula, mas pode também pedir a eles que façam a pesquisa em diferentes fontes e não apenas nos livros didáticos. Adquirir informações científicas não deve ser vista meramente como uma tarefa escolar, mas como um processo de formação do sujeito, de melhoria de vida, um meio para se compreender melhor o mundo que nos cerca. No guia que acompanha a série de programas, você encontra sugestões de atividades a partir de textos informativos. Leia e comente o assunto com seu coordenador municipal e pedagógico. A partir delas, você pode criar outras bem interessantes e que atendam às demandas dos seus alunos. Boa sorte nesta tarefa! Saber ler e escrever é um tesouro, uma janela pro mundo. Um ato de prazer é fazer as pessoas aprenderem a ler. Ler e escrever com muito prazer. Produção Secretaria de Educação à Distância, Ministério da Educação.